Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, né? Ou está me vendo pela primeira vez, sou formando do GÁS. Sou aluno da mestra Nadir, do mestre Crente, aluno da formanda Cabide também. A gente já tem uma longa caminhada aí dentro da capoeira, chegando já para os 15 anos. Né? E é com muita satisfação que eu estou aqui hoje para compartilhar e dividir esse conhecimento com vocês, né? E aprender também com vocês. A capoeira regional, ela é muito rica e dentro dessa riqueza da capoeira regional existe uma coisa que é muito particular, né? Que é a musicalidade da capoeira regional, que a gente não vai encontrar em nenhum outro estilo, né? Em nenhum outro tipo de capoeira, digamos assim, se podemos denominar. Mas a capoeira regional, criada pelo mestre Bimba, ela carrega essa essência, esse fundamento, e que traz essa magia, né, para a roda de capoeira. A musicalidade da capoeira regional, ela é formada por pontos bem específicos que vamos conversar e conhecer aqui hoje. E cabe a nós, né, permanecer com esse legado que foi deixado pelo mestre Bimba. Né? Cabe a nós carregamos essa responsabilidade de permanecer, de preservar tudo isso que foi deixado pelo mestre Bimba e de executar, né, dentro da nossa escola, conforme o mestre Bimba ensinou. Nós temos uma grande riqueza e oportunidade, porque o mestre Bimba ele nos deixou registros da capoeira regional, ele deixou aí para nós os fundamentos e deixou tudo registrado, né? E acredito que hoje todos nós temos acesso, porque a tecnologia ela nos permite isso. Então, vamos começar aqui a falar sobre a musicalidade da capoeira regional. Musicalidade da capoeira regional. A música constitui elemento fundamental no jogo da capoeira, seja ela regional, Angola ou qualquer outra vertente. A cadência da roda, conduzida pelo berimbau, encontra nos cânticos e nos sons percussivos um traço distintivo que é a diferença de outras lutas e artes marciais. A Associação Sociocultural de Capoeira Regional Bimbaí preserva e valoriza a memória musical deixada pelo mestre Bimba. Nesse sentido, os cânticos são organizados em dois grupos principais, quadra e corrido, os quais apresentam características específicas. Como eu falei aqui na introdução, né? A capoeira regional, ela tem um som bem, um formato bem particular, bem original. E já falando sobre as músicas, né? Ela tem dois princípios que a gente conhece, que são as quadras e os corridos, que a gente vai ver agora como são formadas e exemplos dela. As quadras, todo mundo está conseguindo ver bem aí, né? Tá todo mundo ouvindo bem aí? A galera lá no fundo, beleza? As quadras são composições musicais estruturadas em estrofes que variam de 4 a 16 versos, observando-se as seguintes particularidades. Número 1. Apenas o primeiro verso pode ser repetido. Durante sua execução, não há variações rítmicas, nem repique no berimbau ou nos pandeiros. Não há acompanhamento de palmas. Não é permitido o jogo durante a execução da quadra, devendo os jogadores permanecer agachados ao pé do berimbau, como vocês estão vendo ali na imagem. A quadra é finalizada com a entoação de um corrido, também caracterizado como uma forma de louvação, o qual deve ser iniciado pela expressão água de beber, sendo assim acompanhado pelos demais participantes com coro e palmas. Vou dar uma pausa aqui só para falar, dar uma observação sobre isso. A gente também aqui está falando do momento que inicia o jogo, né? Que vai iniciar
o jogo não, que vai iniciar a louvação, né? O coro e a resposta. Toda vez a gente começa com água de beber. Porém, não é só com esse termo que se inicia esse momento de louvação, né? A gente usa outras expressões também, características também usadas pelo mestre Bimba, né, para iniciar esse momento da louvação, certo? Então, não é obrigatoriamente só água de beber, certo? Mais para frente a gente vai falar sobre, vai ver na prática sobre isso aí. Os jogadores, até então agachados no pé do berimbau, iniciam o jogo ao ouvirem a última frase do corrido, que funciona como comando, volta ao mundo, ou mediante sinal do apito. E isso aqui é importante, porque a gente não tem o costume prático de usar o apito. Porém, também é permitido, desde que você não cante a volta ao mundo, você dá algum sinal com o pé, né? Eu já fiz isso algumas vezes depois da quadra, se por um acaso eu cantar outra estrofe. E outra coisa, um exemplo, se a gente estiver recebendo visitantes, né, na nossa roda, tanto dentro da nossa escola aqui, como na rua, e algumas pessoas de fora podem não entender, perceber. Normalmente, quando a gente vai iniciar a roda, que a gente está cantando, né, a quadra, e a gente fala a volta ao mundo, normalmente é a galera da casa, né, que está ali para iniciar. Mas pode acontecer da gente ter pessoas de fora e eles não conhecerem, não entenderem isso. Então, assim, ó, a nossa participação aqui hoje não é só como conhecimento, mas é para que você comece a abrir os seus olhos e entender, você como tocador, tocando o berimbau ali na charanga, né, sendo responsável por conduzir a charanga, ter atenção nisso. Porque nesse momento, mesmo que você cante ali Volta ao Mundo e as pessoas que estiverem ali no pé do berimbau não saiam, você dá algum sinal, seja com o pé ou comunicando com algum gesto, certo? Vamos lá, formado. Aqui é um exemplo de uma quadra, né? Que todos acredito que conhecem. Aqui é uma quadra criada e cantada pelo mestre Bimba. E aqui está o exemplo do que a gente viu anteriormente. Menino, quem foi seu mestre? Menino, quem foi seu mestre? Isso é uma característica de uma quadra, que a primeira estrofe ela é repetida, certo? Apenas a primeira estrofe. E, no final, água de beber, para se começar a louvação. Nas quadras, habitualmente, são cantadas as histórias da capoeira dos mestres, dos lugares e fatos históricos ocorridos, além de emitir recados importantes. Vale salientar, porém, que tais letras não se restringem a temas passados. O capoeirista tem a liberdade de compor uma quadra até mesmo de improviso e sobre os mais diversos temas. Nós já tivemos aqui, há alguns anos atrás, eu não lembro bem como foi caracterizado o nome, mas foi um campeonato de quadra, não foi? Que teve aqui, de autoria, e isso é muito bom. E a gente... Então, é importante a gente praticar isso, né? Praticar isso dentro do... Pode deixar. Dentro tanto da história da capoeira, como de todos os registros que o mestre Bimba deixou, né? Através dos seus estudos sobre a capoeira regional. Isso traz muita ferramenta para que a gente possa criar esse tipo de quadra, contando sobre a história da capoeira, sobre a história da nossa escola e tudo mais. Os corridos. Caracterizado basicamente por ter perguntas e resposta, que é o coro, né? Constantes em sua execução. São composições com perguntas, versos curtos, assim como sua resposta, o coro. Os cânticos executados nos corridos são acompanhados de palma
e o jogo é permitido. Algo que a gente não falou, a gente falou, né? Nas quadras não tem jogo. A quadra ela é cantada ali, não tem palma também, é só o berimbau, os pandeiros, não há repique, não tem jogo. A partir do momento que começa a louvação ali antes da quadra, que entra a palma, entra o coro, daqui a pouco a gente vai praticar isso aí, né? E depois que a gente dá o comando da volta ao mundo, se inicia o corrido, que nesse momento é onde os jogadores que estão no pé do berimbau vai iniciar o jogo e a gente começa a cantar. Ah, vai. Exemplo de um corrido. Esse aqui também criado e cantado pelo mestre Bimba. E eu acho que o mais cantado e conhecido entre nós, né? Oi sim, 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 oi não, não, não. E é isso aí. A única coisa de diferente que tem muito na estrofe aqui é hoje tem, amanhã não, mas hoje tem, amanhã não. É muito importante a gente ter a consciência sobre a estrutura da capoeira regional e principalmente sobre a música, para que a gente não se alimente de outras vertentes, às vezes mesmo sem maldade, porque existe muita música boa de capoeira e a gente não é impedido de ouvir, né? Mas a gente tem que ter a consciência do que pode ser aplicado dentro da nossa escola. Existe música, já presenciamos, já tivemos a experiência de ter música chula cantada dentro da nossa roda, de ter música de samba de roda cantada na nossa roda. Então, assim, não quer dizer que uma música de samba de roda não pode ser cantada na roda de capoeira regional, desde que ela siga as regras que a gente acabou de citar aqui, né? O que é que define, de uma forma mais específica, o corrido da regional, de pergunta e resposta? Ele não tem estrofes longas, né? Ele não tem estrofes longas, aquela música... deixa eu ver se eu consigo lembrar um aqui, eu vou esperar a lua voltar, vou entrar na mata, 2 horas cantando a música para depois entrar o coro, também 2 horas cantando o coro. Então, assim, isso não é caracterizado em corrido da regional. O máximo que a gente vai ver dentro da regional de um corrido é uma música, por exemplo, como a do Mestre Bimba, que eu vou dizer, meu senhor, que a manteiga derramou. E aí pronto. Entendeu? Eu acho que é uma das músicas mais extensas que tem, assim, dentro dos corridos do Mestre Bimba. Posso estar enganado, mas todos os outros têm essa mesma característica. Menino chorou, tu que é moleque, moleque é tu que é moleque. Então são, né? E daqui a pouco a gente vai treinar isso aqui para a gente saber como conduzir esses corridos para que ele não se torne cansativo na condução da charanga, certo? Se alguém quiser fazer qualquer pergunta, pode levantar a mão aí. Se eu não ver, fala viu? Alguém quer perguntar uma coisa aí? Beleza, vamos lá, formado. Os cantos, coros, toques e palmas são elementos indissociáveis de uma roda de capoeira regional. No círculo que constitui a roda, cada capoeirista exerce uma função específica e complementar, contribuindo para a harmonia e o bom andamento do jogo. Isso aqui é de extrema importância para que a gente ensine e para que a gente possa também não deixar com que esse conhecimento ele seja desprezado. Isso precisa ser praticado entre nós, precisa ser também praticado nos nossos treinos. Eu acho que é importante que a gente inclua nos nossos treinos de musicalidade. Não deixar que a gente tenha esse contato com a aula de musicalidade somente em aulas como essa, né? Para que a gente possa exercitar isso. Porque a roda, quando ela não tem a participação de todos de forma eficaz, tanto da charanga
como da palma e do coro de todos que estão participando, a gente, além de perder a característica do que diz respeito à capoeira regional, a gente acaba também perdendo a energia da roda, do jogo, né? Então isso é de extrema importância que a gente possa estar atento para que todos carreguem essa responsabilidade de manter a musicalidade dentro das nossas rodas, né, tanto aqui como na rua, bem viva, né? Isso aqui não é só para a charanga, né? Vamos lá, formado. Os 3 capoeiristas que compõem a charanga estão autorizados a entoar os cânticos, respeitando rigorosamente a ordem estabelecida. Admite-se ainda a participação de uma 4ª pessoa no canto, desde que essa esteja atenta ao encerramento do cântico do camarada anterior, solicitando-lhe, de forma sutil e respeitosa, a devida permissão para assumir o canto. Ressalta-se que o cantador que não estiver executando instrumentos musicais deverá posicionar-se ao lado da bateria, observando as normas de organização e respeito que regem a roda de capoeira regional. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver essa imagem aqui? Conseguem identificar aqui, né? Pronto. Vocês estão conseguindo ver aqui a charanga. Tem um indivíduo aqui no pé do berimbau. O outro indivíduo aqui eu acho que vai chegar ainda. Mas vocês estão vendo aí a outra galera aí. Certo? Então assim, ó, quem é que pode cantar aqui, além da charanga, da galera que está no pandeiro e no berimbau? Quem pode cantar aqui é Gato Magro aqui, né? Gato Magro aqui, no caso aqui, está autorizado para cantar, né? Quem acha que... É quem aqui? Jogador. Quem acha que jogador aqui... Quem acha que jogador aqui, ele, dentro do que a gente leu aí, dentro do que eu falei, quem acha que jogador aqui, ele pode cantar aí, levanta a mão. Quem acha que jogador pode cantar aqui, levanta a mão. Tem um ali, mais ninguém. Então, eu entendo que todos os outros aí acham que ele não pode cantar, certo? Quem acha que ele não pode cantar aí, eu não vou nem perguntar, porque não levantaram a mão, né? Só tem 2 alternativas, então todos os outros acham que ele não pode cantar. E quem não levantou a mão está certo. Por quê? A gente nota aqui a presença de uma pessoa aqui, ó. Pelo que a gente leu, e dentro do segmento da capoeira regional, quem poderia cantar aqui seria ou o mestre, que está aqui, ó, colado com o pandeiro, ou esse outro rapaz que está aqui, que eu não sei quem é. Certo? Se caso esse rapaz descer no pé do berimbau, jogador pode se aproximar aqui, ó, não de onde ele está. Ah, como a gente está aqui se tratando aqui do mesmo ambiente, né? Jogador tá mais ou menos ali, ó. A charanga está lá, certo? Tem um cara ali no banco. O cara desceu ali, não tem mais ninguém aqui entre ele e a charanga. Ok, mas mesmo assim, com essa distância, não é aceitável. Qual é o correto? Ele se aproximar da charanga, como a gente usa aqui o banco. A gente, ó, senta no banco, faz a comunicação visual, gestual. Deixa eu cantar para quem estiver cantando. Aí você vai lá e pode cantar também. Tá certo? Da mesma forma que se as pessoas que estiverem compondo a charanga, tá no berimbau, tá no pandeiro, cansou, não tá conseguindo cantar, ó, vê se consegue fazer contato visual com os mais graduados, sinaliza, ó, venha pra cá cantar, você tá tocando berimbau aqui, né, aí às vezes dá aquele branco, acabou a música, os caras do pandeiro não querem tocar, fala, chama alguém para tocar, aí você tá aqui no pandeiro, ó, já sinaliza, pô, chega aí, chama, entendeu? O cara vem aqui, canta aí, senta aqui, ó, e começa a cantar, certo? E se tiver na rua, da mesma forma, como a gente certamente na rua a gente não vai ter o banco, é indispensável que você esteja do lado da charanga, do pandeiro, certo? O máximo que pode acontecer é se alguém vier para jogar, dependendo da posição que você esteja na rua, e a pessoa que vier por trás para
descer no pé do berimbau, não tem problema nenhum. Enquanto você estiver cantando, ela passar aqui entre você e o berimbau, tá certo? Não tem problema. Mas acredito que todos entenderam sobre essa quarta pessoa aí participando da charanga no canto, tá certo? Outra coisa importante a gente falar aqui, ainda sobre o tema dessa quarta pessoa cantando e ainda sobre o tema também sobre o formato da musicalidade da capoeira regional. Nós, em nossos eventos, em nossas rodas, costumamos receber visitantes, né? E alguns deles não têm essa vivência da capoeira regional. A gente tem todo um cuidado para permitir isso dentro das nossas rodas, né? A gente não vai gerar de forma nenhuma nenhum constrangimento, seja com o mestre, professor ou até mesmo com um aluno que queira participar, né? Porém, a gente pode, de uma forma sábia, né? Tranquila. Um exemplo, um visitante, posso tocar o pandeiro? Pode, meu irmão, venha, fica à vontade, ó. Se liga ali que aqui é 1, 2, 3, viu? Aí jogue duro, pá, entendeu? Já dá aquela dica. Se for cantar, ó, só corrido, viu? Entendeu? Essa dinâmica da roda. E caso aconteça de chegar um visitante, esteja no pandeiro, ou chegar aqui e tal, e começar a cantar uma chula, calma, respira, não tem problema. Vamos continuar a roda, canta, um graduado vem com sabedoria. Ó, irmão, vamos segurar aqui a roda da regional, pergunta e resposta, beleza? Opa. No momento que tiver ali o coro, chega ali, ó, de forma sábia, conversa, tranquilo, você pode jogar só pergunta e resposta aí e tal. E aí a gente dá continuidade. Tá certo? Instrumentos musicais da capoeira regional. As quadras e os corridos, entoados nas rodas da Associação Sociocultural de Capoeira Regional Bimbaê, obedecem igualmente a uma tradição singular. Essas manifestações musicais são acompanhadas por uma charanga composta exclusivamente por um berimbau e 2 pandeiros, conforme os preceitos tradicionais da capoeira regional. O berimbau, cuja madeira destinada à confecção do arco deve ser extraída exclusivamente da árvore conhecida como beriba, deve obrigatoriamente possuir ponta, no formato denominado ponta de lápis, sendo expressamente vedado o uso do chamado birro. O instrumento é constituído por 9 partes: beriba, cabaça, couro, prego, arame, cordão, baqueta, cachixi e dobrão. Este último exclusivamente de metal. Certo? Então, ó, isso aqui é importante. Se por um acaso alguns de vocês tiver acesso a algum berimbau fora dessa característica ou dos acessórios fora dessa característica, né? Existe a possibilidade da gente adequar ele. Procura um mais graduado, meu berimbau aqui é de birro, ou tá pintado, ou seja lá o que for. A gente consegue adequar. Não conseguindo, não tem problema nenhum você ter um berimbau fora desse padrão aqui para treinar em sua casa, né? Porém, o aconselhado é que você adeque o seu instrumento para a capoeira regional, né? Para você não chegar em casa aí ter um instrumento diferente desse e jogar fora, não. Para você treinar em sua casa, tranquilo, sem problema nenhum, você pode usar, né? Mas, mais uma vez, deixando o conselho aqui que você pode adequar. Porém, para o uso dentro da nossa charanga, dentro das nossas rodas, exclusivamente tem que ser o berimbau no padrão que nós falamos aqui. Não é aceitável de forma nenhuma berimbau fora do padrão. O berimbau não pode ser pintado? Oi? Não pode ser pintado? Pintado não, de forma nenhuma. Até o verniz, a gente vai falar mais sobre. Até o verniz, a gente tem uma característica, né? A gente vai falar sobre aqui. Sobre as partes, né, do berimbau, e principalmente algo que a gente costuma não, né? Pode acontecer da gente não ter um dobrão
que é essa peça, né? Essa ferramenta que eu acredito que todos conhecem, né? Se usar uma pedra, no dia que eu tava fazendo berimbau, eu tava sem dobrão, velho. E aí eu não, procurando, não teve jeito, eu não peguei pra não pegar uma pedra, eu peguei uma faca, velho. Peguei uma faca e tava usando de dobrão. Mas enfim, da mesma forma, se você, né, não tiver para você treinar em sua casa, para você, enfim, é aceitável. Mas dentro da nossa roda, dentro da nossa escola, não é aceitável de forma nenhuma. Se falar assim, mas vai ter dia de roda e não tem dobrão. Beleza, vai fazer outra coisa, mas roda com pedra, com qualquer outra coisa, não vai, certo? Vamos lá, formado. Não é permitido ao berimbau possuir pinturas, adornos ou quaisquer elementos. Volta ali rapidinho. A galera pequenina aí, ó, tá lá em Portugal tirando beriba aí comigo lá em Jardal. A gente tentou achar uma foto de uma beribeira, mas não conseguiu. Vá. Não é permitido ao berimbau possuir pinturas, adornos ou quaisquer elemento decorativo artificial, sendo autorizado apenas o uso do verniz natural para sua conservação. O berimbau da capoeira regional caracteriza-se ainda pela presença da ponta, elemento distintivo de sua tradição. Falando um pouco sobre a ponta do berimbau, a ponta do berimbau, como foi dito no texto anterior, ela deve ser num formato como se fosse uma ponta de um lápis, certo? Não como uma lança. Tipo, começar a ponta muito aqui, ó. Cadê? Aqui. Dá pra ver aí? Aqui, ó, tá vendo? Como uma ponta de um lápis, uma ponta curta. Quando vocês forem fazer o berimbau, para não começar a fazer a ponta daqui assim, ó, aí fica uma ponta longa, parecendo uma lança, certo? Isso interfere tanto no som como no ajuste aqui do arame, porque é aqui que é feito para prender o arame, certo? Enfim, esse áudio que iríamos ouvir agora é do mestre Bimba falando sobre o berimbau da capoeira regional, e ele dando exatamente as mesmas características que a gente viu. E uma das coisas que ele falou, que não é usado nenhum tipo de tinta, que ele apenas passa um verniz natural feito de açafrão. Ele fala açafrou no vídeo, né? Mas é o jeito do mestre Bimba falar. Ele quis dizer o verniz de açafrão. Eu dei uma pesquisada sobre esse verniz, e esse verniz ele é feito com aquele pó, né, do açafrão que a gente acha na feira, com óleo e cola branca. Né? É feito, por isso que a gente vê em algumas imagens a cor do berimbau bem parecido com o nosso, que com o tempo ele vai escurecendo também. Dentro da nossa academia, da nossa escola, os nossos instrumentos, a gente costuma invernizar eles com a goma laca, que é um produto brasileiro também, que é como se fosse a imitação, que a goma laca verdadeira, ela é um verniz que é feito na Índia e é caríssimo. E esse verniz ele é feito exclusivamente para instrumentos musicais. Os instrumentos mais caros, como o violino, esses instrumentos assim mais finos, né, mais caros, eles são tratados com esse tipo de verniz para que ele não perca a vibração ali do instrumento, não perca a sonoridade. Da mesma forma, o berimbau. A gente usa essa goma laca, que é um pó misturado com álcool, que a gente usa para pintar. Tem um berimbau ali, feito dele. Vai lá. Os pandeiros, por sua vez, devem ser confeccionados de forma artesanal, utilizando madeira de inipapo e couro de bode, respeitando-se os métodos tradicionais de construção desses instrumentos. Como vocês conhecem, estão vendo aqui também na imagem, né, o pandeiro de couro de bode. Vai, formado. Toques da capoeira regional. A composição da charanga
a estrutura das quadras e dos corridos, a construção do chamado verdadeiro berimbau da capoeira regional e a correta execução dos toques constituem um legado que, felizmente, não foi preservado apenas por meio da transmissão oral de mestre para mestre. A palavra dos mais antigos encontra respaldo e legitimidade no amplo acervo de registros audiovisuais e sonoros do mestre Bimba, nos quais ele próprio transmite esses ensinamentos de forma direta e inequívoca. Dessa forma, é possível identificar com precisão, por exemplo, no registro fonográfico intitulado Curso de Capoeira Regional, os ritmos que devem ser atribuídos à luta regional baiana. Ao todo, são 8 os toques tradicionais, incluindo o hino da capoeira regional, que veremos a seguir. Deixa eu botar esse bicho para vibrar aqui, para daqui a pouco alguém liga aí. Você manda o áudio lá que falou pro WhatsApp? Bote aí o verdadeiro berimbau. Quem postou foi Careca. O verdadeiro berimbau. Agora a gente vai começar a falar sobre os toques da capoeira regional, certo? E quem trouxe o seu berimbau, quem tiver algum berimbau aí, porque de uma forma breve a gente vai, quem tiver o interesse, né? Tanto de aprender como de aperfeiçoar os detalhes de cada toque. A gente não vai ter tanto tempo aqui para treinar durante um tempo prolongado e aperfeiçoar. Porém, para quem já tem a prática e quiser começar a aprender, eu vou falar aqui sobre os detalhes de cada toque. A gente vai praticar um pouco aqui, certo? Para vocês darem continuidade no treino de vocês em casa. Vamos falar sobre o São Bento Grande. O São Bento Grande é o toque que mais representa a capoeira regional. O São Bento Grande ele é também o mais usado dentro do nosso costume, dentro também dos registros que nós temos do mestre Bimba e até dentro da academia. Relatos de alunos do mestre Bimba, bem como mestre Geni e outros que já tive a rica oportunidade de conversar, de falar sobre a capoeira regional, sobre a vivência com o mestre Bimba. Uma das coisas que eles sempre relataram foi isso. Rapaz, o mestre Bimba na academia ele usava era o São Bento Grande. Entendeu? Era o São Bento Grande. E assim, em outros, raramente assim, quando tinha os formados que usava a Iuna. Por isso que esse toque, ele carrega consigo assim o nome da capoeira regional. Né? O toque de São Bento Grande ele é utilizado para um jogo mais intenso, duro e combativo, com predominância de movimentos altos e postura arrojada. Não vamos falar aqui sobre o jogo, isso é assunto para outra aula. Porém, nós que somos responsáveis por conduzir a charanga, nós precisamos ter a atenção e o conhecimento para que a gente execute o toque da forma correta e na cadência devida, para que não haja uma discordância do toque com o jogo. É lógico que, primeiro, quem tem a responsabilidade de prestar atenção é quem está jogando, porque quem manda na roda é o berimbau, certo? Porém, se a gente tiver tocando o São Bento Grande em uma velocidade demasiada, pode acabar atrapalhando a condução da roda, né? Não. Aqui, eu acho que bote sem sair o áudio lá para ver. Não bota aqui na sua. Aqui tá conectado aqui. Não. Aí ele toca não. Certo? Então vamos lá. Eu vou tocar aqui o São Bento Grande, certo? Eu vou tocar aqui o São Bento Grande. Vou falar sobre a característica do toque e vou falar sobre detalhes de nota e do chiado para que vocês tenham conhecimento e depois a gente vai fazer de forma prática aqui, certo?
Então, vamos lá. São Bento Grande. Vamos lá. Eu toquei aqui fazendo apenas um modo de repique, para que a gente tenha a atenção maior aqui no que define de fato o toque do São Bento Grande, que são as seguintes notas: tom, tom, tim, tom, tim, tom, tom, tim. Certo? Essas são as notas que definem o São Bento Grande, ó. Essas são as notas principais que definem o São Bento Grande. Existem outras características específicas do São Bento Grande, porém essas são as notas principais que definem o toque. A partir daqui a gente já tem um ponto de partida para começar a aprender, treinar e desenvolver, certo? E é isso que eu gostaria de fazer com vocês agora. Eu vou começar a fazer aqui somente as notas principais e aí vocês vão, sem repique, certo? Me acompanhando. Vamos lá, tô vendo só um aí. Cadê a galera que tá com o berimbau na mão? Vamos embora. Agora é hora de praticar, certo? Vamos fazer esse repique, só as notas principais, ó. Vamos lá. O toque, ele é acompanhado pelo chiado no dobrão. E o fato do berimbau da capoeira regional, ele ser um berimbau médio, afrouxado, com aço afrouxado, para dar esse som mais grave, ele também dá uma característica no toque, que é um chiado mais expressivo, né? Que é esse chiado aqui do dobrão, ó. Que normalmente soa como uma nota. Veja, eu não estou batendo, eu estou apenas dando uma nota, só estou batendo uma vez no aço, mas vocês ouvem duas notas, que é o chiado, certo? Então, esse chiado a gente precisa aprender, treinar, desenvolver para que a gente consiga executar os toques, certo? Eu vou começar agora, a gente vai começar agora a fazer com o chiado. Sendo que no São Bento Grande, a gente vai atacar somente duas vezes o chiado antes do tim, certo? Ó. Ó. A única vez que tem dois chiados é antes do tim, ó. Não se deve tocar assim, ó. Certo? Tem apenas um chiado no tom e dois chiados antes do tim, tá certo? Ó. Entenderam? Agora vocês vão me acompanhar com o chiado. Vamos lá? Então vamos lá. Toquei devagar.
Só que acontece, qual é a característica desses dois chiados antes do tim, certo? Desses dois chiados antes do tim. Que ele não é feito no mesmo tempo das notas que a gente dá, certo? Eu não tenho como falar de forma mais específica sobre o tempo da música, porque se você não for um músico que tenha a relação ali, como funciona o tempo da música, vocês não vão entender. Mas o que acontece? Esse chiado antes do tim, eu estava fazendo de forma devagar aqui para vocês aprenderem, mas ele não é feito nessa cadência. Ele não é feito. Ele é feito no contratempo, de uma forma mais rápida, repicando. Porque senão o toque ele fica atrasado. E se quando você for tocar ele na roda, e você se atrapalha se você fizer assim, ó. Percebe que tem um atraso? Vou tocar agora com um repique mais curto. E é isso que vocês têm que treinar. Esses dois chiados antes do toque, ele tem que ser mais rápido. A gente sai da sequência que a gente estava dando para ficar na cadência certinha. Ponto importante aqui. Eu estou falando aqui como exatamente o toque é. Vocês vão treinar, desenvolver isso. Dugás, mas aí eu vou tocar na hora da roda, não consigo fazer esses dois chiados como você está ensinando. Tudo bem, não tem problema. A gente só precisa respeitar as notas principais do São Bento Grande, que são as que eu fiz menção aqui no início do ensino do toque. Tá certo? Então, mais uma vez, vocês vão me acompanhar agora no toque do São Bento Grande. Eu vou tocar ele na cadência normal. Vocês vão me ouvindo aí, me olhando e tentando reproduzir. Beleza? Para a gente ir para o próximo. Aí, uma dica para quem já toca, né? Para quem já toca. Treine você aplicar as notas no berimbau e não ficar fazendo isso aqui, ó. Certo? Treine você aqui, ó, tocar com a baqueta. Não ficar. Você vai perder esse timing de fazer o... Tá certo? Vamos lá, formado. Próximo. Cavalaria. Beleza. Não, isso a gente vai usar mais na hora de falar sobre os pandeiros aqui. Certo? Cavalaria. Toque empregado para um jogo mais violento e para situações de desafio. A denominação cavalaria remete aos cavalos utilizados pela polícia no período em que a capoeira era considerada contravenção penal. Esse toque funciona como um sinal de alerta, avisando aos capoeiristas sobre a aproximação da repressão policial. Então, como vocês ouviram, quem quiser desafiar o formado para um jogo mais violento, pede para o pessoal da charanga tocar uma cavalaria e aí fique à vontade para você se resolver com ele. Eu não, que eu estou velho, não posso mais fazer essas coisas, certo? Então, é utilizado também como um sinal. Na época, era usado como um sinal para avisar que o homem estava chegando. Então, algo que eu já conversei com alguns mais graduados, né, sobre a cavalaria, é que a gente pode trabalhar isso entre nós para ser usado durante a condução da nossa roda também como um sinal. Porém, isso vai ser percebido somente para quem tiver treinado nos toques. E isso é algo que cabe principalmente para os mais graduados, né? Daqui a pouco a gente vai usar como exemplo isso, mas vamos antes
aqui para a prática do toque cavalaria. Eu vou fazer o toque, certo? Depois a gente vai para as notas principais e o que define o toque, e a gente pratica aqui um pouco, tá certo? Então vamos lá. O que é que define o toque da cavalaria, como foi tocado agora? O toque da cavalaria, ele é composto por esses dois chiados, o tom e o tom tim-tom, né, que é bem característico desse toque. Veja que ele é composto de menos notas, como no São Bento Grande. É bem presente o chiado para que dê essa vida ao toque de cavalaria, certo? E o que fica mais aparente e característico no toque é o... E aí agora vocês vão praticar comigo usando apenas essas notas principais da cavalaria, certo? O que foi? Vamos lá. A cavalaria, ela tem 3 notas. Deixa eu ver, peraí. É isso mesmo, porque pro começo que eu sempre faço assim. Eu vou começar aqui e aí vocês dão um tempo aí, a gente vai fazer só com as notas principais, tá certo? Vamos! Vamos acrescentar aí o chiado, né? Pra gente praticar um pouco junto aqui. O chiado da cavalaria, ele também é feito 2 notas, certo? No chiado. Ele ó. Só que da mesma forma do São Bento Grande, o chiado ele não é feito na mesma sequência de tempo das notas que a gente usa. O chiado ele é feito mais rápido, para que ele se encaixe no quadrado do tempo, certo? Então, a gente vai começar a treinar esses 2 chiados, certo? Mais rápido. Vamos lá? Beleza? Então, fica aí para vocês praticarem principalmente esse chiado, viu? Vocês precisam treinar, ó. Ele é mais rápido, ele não é. Entendeu? Ele não é, ó. Não, ele é, ó. Vamos lá. Banguela, será que eu vou acertar de novo, errar de novo? Utilizado para um jogo mais malicioso e floreado ao som desse toque, os capoeiristas não devem manter contato físico direto. É geralmente empregado no início das rodas, quando o corpo ainda está frio, para apaziguar jogos excessivamente tensos ou em jogos com praticantes de outro estilo de capoeira. Só algo que eu esqueci de mostrar a vocês ainda sobre o toque da cavalaria, que eu dei o exemplo de usar como um sinal, né? O que eu já conversei com algumas pessoas. Às vezes, a gente pode usar, tá aqui na condução da roda, e eu tô aqui tocando São Bento Grande, e o formado tá ali,
e ele está atento na roda, e por conta de muita atenção que ele está em tudo que está acontecendo, ele não está percebendo algo que eu estou percebendo. Dentro da nossa associação, certo? Não temos como regra. Eu estou dando um exemplo de como podemos usar como um sinal, certo? E eu vou tocar aqui o São Bento Grande usando a cavalaria como um sinal. Vocês perceberam que eu estava tocando São Bento Grande, repiquei, fui para a cavalaria e voltei para São Bento Grande, e que quem não tiver o ouvido treinado não consegue perceber. Mas é bom que nós, principalmente os mais graduados, as pessoas que ficam na ponta da roda e tomando conta da condução, entendeu? Tenham essa atenção, treinar os ouvidos, ó, porque a gente pode usar isso para chamar a atenção de algo, entendeu? Tanto para algo simples como para algo grave, né? Seja alguma maldade de alguém, alguma movimentação estranha, a gente usar isso como comunicação, beleza? Sobre o toque de banguela, já sabemos como se desenvolve o jogo da banguela, mas vamos tratar aqui do toque, tá certo? Toque de banguela. O toque de banguela, ele podemos dizer que é o mais fácil de tocar. Ele apenas tem 3 toques predominantes sem os repiques, né? Que é o chiado, o tom e o timbre, certo? Essa é a banguela. Existem outras variações de banguela também, mas é banguela, e que a gente também usa dentro da nossa associação, conforme o desenvolvimento da roda, e não é errado, né? Porém, hoje vamos permanecer aqui e treinar apenas essa banguela, a banguela, tá certo? A mais tradicional que a gente costuma tocar. Vou fazer aqui, como ela são apenas 3 notas, a gente já vai fazer aqui mais devagar, vocês vão praticar um pouco comigo aí, tá certo? É isso aí. A banguela é isso aí. O que passar disso aí é apenas repiques, certo? Que você vai treinar e desenvolver aí e começar a tocar sem sair desse ritmo. Porque algo que a gente falha muito é começar o toque em uma cadência, né? E desnecessariamente acelerar esse toque. Porque eu quis frisar o desnecessariamente. Porque nós podemos sim, e nos é permitido. Por exemplo, se eu começo uma banguela aqui, está começando a roda, eu começo a banguela devagarzinho. Mas propositalmente, durante a roda, eu posso acelerar o toque. A característica do jogo vai permanecer a mesma. Só a cadência do toque que vai mudar. E isso eu tenho liberdade, posso fazer. Agora, o que eu não posso fazer mais para frente a gente vai treinar isso aqui com o pandeiro, no tempo devido, começar, por exemplo, o São Bento Grande, eu estou lá em uma cadência e não tenho essa noção de tempo e acabo cedendo talvez uma palma errada ou um pandeiro que está saindo do tempo, e aí eu começo a acelerar, daqui a pouco a gente está tocando. Isso descaracteriza totalmente o toque de São Bento Grande e a cadência do jogo de bimba, do São Bento Grande de bimba. O toque, não necessariamente ele vai estar errado. A nota você pode estar botando lá, o toque de São Bento Grande, mas é errado
usar ele em uma velocidade incorreta. Tá certo? Da mesma forma como a gente também não pode usar o somente grande devagar demais. Ele tem uma cadência. Né? Tem um espaço ali de cadência aceitável para o toque, para todos. Beleza? Vamos lá. Agora sim, ó, ele chegou, Santa Maria. Toque destinado ao jogo com arma branca, com navalha, faca ou facão. Mais uma vez, quem quiser fazer esse tipo de jogo aí, procura o professor aqui. Eu venho e toco, mas eu não, eu já tô velho para isso, não. Então, assim, ó, eu vou fazer aqui o toque de Santa Maria, né? E depois a gente vai treinar as notas principais dele, certo? O toque de Santa Maria, o que mais caracteriza ele é o tim-dom-dim no final do toque. Ele é apenas no início composto pela nota tom e tim, no final tim-dom-dim. Tom, tim, tom, tim-dom-dim. Então, ó, são 3 notas no início: tom, tim, tom, dim-dom-dim. Basicamente, esse é o toque da cavalaria, certo? Eu vou tocar agora sem... Santa Maria, desculpa, gente. Eu ainda vou errar mais algumas vezes aqui, porque são vários os toques, a idade. Santa Maria, eu vou tocar aqui sem o repique. A gente vai reproduzir ele sem o repique, como eu estava tocando aqui. Tá certo? Pra gente praticar um pouco. Pronto. Esse basicamente é o toque. O repique, ele segue a mesma regra, né, dos outros toques. A gente vai usar esse chiado intercalando as notas principais, porém a gente precisa praticar isso para que esse chiado ele não atrapalhe a cadência do toque, visto que esse toque ele tem um andamento mais rápido. Então, a gente precisa dominar bem o chiado para que a gente não perca o ritmo do toque, certo? Nós vamos usar 2 chiados somente antes do tim. A gente tem a nota. Essa que a gente usa, ó, é apenas 1. Agora 2. Vamos lá, a gente vai fazer com um repique, vai tentando reproduzir os 2 chiados somente antes do tim, tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Próximo. Iuna. Toque criado pelo mestre Bimba, inspirado no canto da ave Iuna. Anhuma ou Inhuma são os outros nomes também conhecidos. Macho, ao chamar a fêmea. Nesse jogo, somente formados, professores, contramestres e mestres estão autorizados a jogar. Trata-se de um dos jogos mais relevantes da capoeira regional, no qual é obrigatória a execução de projeções, especificamente a cintura desprezada, balões cinturados, exigindo elevado domínio técnico. O jogo é realizado com um berimbau e 2 pandeiros, sem canto ou palmas, sendo cada dupla aplaudida ao término
da apresentação. Então, acredito que é do conhecimento todo sobre o uso do toque, e a gente vai reproduzir aqui. Tem uma base para esse toque, porém esse toque ele é característico muito pelos repiques variados que ele tem. Então é difícil a gente pegar uma base específica para definir o toque de Yuna, né? Mas eu vou tocar ele aqui da forma que nós costumamos tocar. Depois eu vou passar uma base aqui para que a gente treine um pouco, tá certo? Esse toque ele tem uma característica muito importante. Não é usado a nota com o dobrão ativo no aço, certo? Essa nota que nós usamos nos outros toques. Não existe nesse toque. A Yuna é tocada apenas com a cabaça aberta, ou a cabaça, aço aberto, cabaça fechada, e com a cabaça aberta, certo? A base que a gente tem para treinar esse toque é outra coisa. O repique da Yuna é muito característico também, porque ele é usado 3 repiques em um andamento mais rápido. Ele é usado 3 repiques, né? É um repique igual ao do Amazonas. Por isso que a gente, principalmente ouvindo o mestre Bimba tocando, ele define muito bem esse chiado, certo? E a base da Yuna, como é que a gente pode definir aqui para a gente tocar? Primeiro a gente vai usar uma nota, ó. Pronto, fechou aí. Isso aqui já define o toque de Yuna. Ó, primeira nota, um tom. A segunda vez a gente vai usar 2. Tom, tom. Essa é a primeira parte. A segunda parte, a gente vai usar o tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Pronto. Essas duas partes, a primeira e a segunda, a gente pode ter uma base para Yuna, certo? Eu vou tocar aqui. Peraí, como eu falei, né? Se a gente for treinar ela aqui sem os repiques, certamente a gente vai se atrapalhar, porque o repique é que ele dá o compasso da nota, certo? Mas a gente pode praticar dessa forma. Eu vou tocando somente esse quadrado e aí vocês vão me acompanhando, tentando lembrar aqui as notas para a gente não ficar cada um tocando uma coisa, tá certo? E aí, ó, a gente não consegue, né, desenvolver ele junto por conta dessa variação que ele tem. Porém, algo importante que define esse toque de uma forma mais técnica, é o repique.
os 3 repiques, certo? Você pode tocar ele assim e é aceitável. Usando 2 repiques. É aceitável esse. Mas o certo, tecnicamente falando, é 3, ó. Nessa cadência. Por isso que vocês têm que treinar isso aqui, ó, e tocar o berimbau sem ficar fazendo isso aqui, ó. Você vai se atrapalhar, certo? Esse é o chiado usado correto da Yuna, tá certo? Vamos lá, próximo. Idalina, toque utilizado para um jogo mais floreado e técnico. Espera aí que a mente agora deu uma bugada, viu? Esse toque, a base dele é composto por um conjunto maior de notas. Então, ele é mais difícil da gente começar a introduzir ele aqui agora no ensino e para a gente praticar junto. Porém, a base dele é essa primeira parte. Tom, dom, din, dom, tim, tom, dom, din, dom, tim. Finalizou aí. Essa é a base do toque. Tom, dom, din, tim, tom, din, dom. Essa é a base do toque. Mais uma vez, vou fazer com a boca, ó. Tom, tim, tim, tom, tim, tim, tim. Tim, tim. Certo? Essa é a base do toque. O que passar disso é repique. Eu vou fazer a base dele aqui, repetidamente, e vocês aí vão me acompanhando, certo? Salve. Eu tenho uma dúvida, porque a nossa idalina da casa parece ser muito diferente da sua. Não, se for diferente da minha, é diferente da de Bimba também, porque eu tô tocando aqui a idalina do mestre Bimba. Eu sei o que você está querendo falar, vamos lá, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A idalina, por favor, Vareta, bota aí a idalina. O mestre Bimba tocando a idalina. Não, é isso, a gente vai falar sobre isso. E é muito importante essa dúvida que ele levantou, né? Porque isso traz o que a gente precisa, de fato, conhecer e entender. Pronto, Vareta. Essa é a idalina do mestre Bimba, tá certo? Essa é a idalina do mestre Bimba. A outra idalina também é do mestre Bimba. Porém, como a gente falou aqui no início, nós utilizamos na nossa associação o que o mestre Bimba deixou como ensino registrado na Escola de Capoeira Regional. No curso de Capoeira Regional, que foi registrado e é o que nós temos acesso hoje, né? O mestre Bimba também tocou a idalina compassada. Mais para frente aí a gente vai falar
sobre esse toque e vamos ouvir também. Mas, agora, o que é importante é que vocês saibam que dentro da nossa associação, nós reproduzimos a Idalina que o mestre Bimba nos ensinou através do curso. E é essa Idalina que eu toquei agora aqui e que também nós ouvimos ali de um áudio original do curso de capoeira regional do mestre Bimba. Tá certo? Mais alguma dúvida? Ah, do gás, podemos usar o toque de Idalina dentro da nossa associação? Pode sim. Pode, nós temos ele no nosso regimento. Nós temos ele disponível também para a gente usar. Seguindo aqui, ó. Seguindo aqui o que é proposto no jogo para o toque de Idalina. Tá certo? E, mas eu queria... depois a gente pode conversar sobre isso. Mas o que é que eu penso? Que o toque de Idalina, ensinado pelo mestre Bimba no curso, a gente pode praticar ele dentro da nossa associação sem precisar de canto, sem precisar de música. Né? Porque ele tem uma característica do jogo. E não necessariamente, a gente talvez não use na roda, mas a gente pode usar no treino. Porque se a gente está treinando aqui toco São Bento Grande, o que é que diz? É que eu posso encostar, que eu posso tocar o pé, que eu posso, né, ser mais combativo. Porém, se eu estou em um treino aqui usando a Idalina, ou até mesmo em uma roda que seja aqui dentro, uma roda fechada, né, com todo mundo da casa, a gente pode usar isso, né, em determinado momento para a gente desenvolver um jogo específico. Tá certo? Vamos lá para o próximo. Amazonas. Toque empregado para anunciar a chegada de um mestre à roda, bem como para o jogo entre mestres. Falando ainda sobre o uso desse toque, antes da gente ir para o toque e treinar ele um pouco aqui, é importante que a gente tenha muita atenção em todo o andamento dos nossos eventos, né, das nossas rodas, de tudo que a gente desenvolve na nossa associação, para que a gente não passe despercebido e deixe de colocar em prática o que nós temos como costume, que nós temos como fundamento dentro da nossa associação. E de que é que eu estou falando? Por exemplo, nós estamos aqui em um curso, certo? Certo. Se a qualquer momento ali chega um mestre, eu devo usar esse toque. Esse é um exemplo de um momento que eu posso usar esse toque. Se eu estou em um evento e a roda esteja lá acontecendo, a gente precisa ter a sabedoria de... Aí eu vejo um mestre chegando, tem duas crianças jogando na roda, eu começo a tocar Amazonas. Vai ficar assim, vai embolar. Porque o que acontece? A Amazonas, ela necessita de uma palma específica, de um toque no pandeiro específico, e é um toque que vai ser usado para o jogo apenas de mestre. Então, se eu faço isso dentro de um evento, ou até mesmo em uma roda aqui, isso pode gerar uma confusão. A gente deve usar, nós devemos usar, porém a gente tem que ter essa sabedoria. Aí o que acontece? Uma pessoa está aqui na charanga, chegou um mestre, está tocando um São Bento Grande. Chegou a mestra Nadir, chega ali. Aí o cara que está aqui, ó, no comando do berimbau, ele começa. O que é que faz? A galera que está responsável pela roda, mais uma vez, ó, pega as crianças, bota no pé do berimbau, entendeu? Automaticamente o toque do pandeiro tem que mudar, a palma tem que mudar, espera-se o mestre chegar e o mais graduado, o mestre que estiver aqui, vai dar aí, vai apresentar ou vai dar um sinal para continuar. Você volta com o Bento Grande e segue o jogo. Tá entendido? Tá entendido sobre isso? Mestre, quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Pronto. Outra forma que nós não podemos deixar passar despercebido, e é algo que eu já observei algumas vezes.
Em alguns eventos nossos, na verdade, todos os nossos eventos, nós paramos um momento para falar sobre os mestres, contramestres e todos que estão ali participando do nosso evento. Nesse momento, a charanga tem que estar, principalmente o cara que está no berimbau, tem que ter atenção. Por quê? Você não vai chegar, dependendo do volume que esteja o ambiente, o microfone e tudo mais, e tocar de uma forma que vai cobrir. Mas o mestre pegou o microfone, a mestra vareta, seja lá o responsável que esteja pelo evento, e vai começar a anunciar. Galera, vamos anunciar aqui os mestres que estão participando do nosso evento hoje. A charanga automaticamente, para acompanhar a apresentação dos mestres. Quando acabar a apresentação dos mestres, acaba-se também um toque, você muda o toque. Né? O que é que eu aconselho? Nesse momento aí, joga a Iuna. Já que você tá ali, que iniciou um toque na charanga ali, dos mestres, o toque é específico para mestre, né? Como diz aqui no nosso regimento, vai apresentar os demais, joga a Iuna. Quando chegar até formado, joga a Iuna. Quando chegar de formado para baixo, aí você joga uma Idalina, musiquinho doido. Beleza? Então vamos lá para o toque de Amazonas. Todos entenderam, né? Principalmente os tocadores, aí os mais graduados, sobre o uso da Amazonas, certo? Vamos lá. Sobre o toque da Amazonas. Vou tocar aqui primeiro, depois a gente vai destrinchando ele, certo? Vamos lá. Esse toque, ele tem 3 partes. Tem a primeira parte. Essa é a primeira parte, certo? Que aí vocês vão me acompanhar aí nessa primeira parte, tá certo? Vamos lá? E a segunda parte. A segunda parte é essa aqui, ó. Essa é a segunda parte. Vamos lá fazer junto essa parte? E a terceira parte, que é vamos lá fazer junto? Vou tocar mais uma vez, e aí eu vou deixar de um em um aí, aqueles que já tem mais vivência que toca, para a gente ouvir um pouco, porque ele vai ficar complicado a gente tocar ele junto, certo?
exatamente isso aí. A base é essa aí, exatamente isso aí. Muito bom. Agora, praticar para ir aperfeiçoando. Vai, você que tá com vergonha aí, vai, joga você. Vai, você tá se esquivando aí, vai. Então, que hora, velho? Vamos lá, vamos correr pra gente finalizar aqui. Vai, joga aí. Sabe não? Beleza, sem problema. Então, beleza? Vamos correr aqui, galera, que o horário está bastante avançado. Vamos lá. Hino da Capoeira Regional. Toque tradicionalmente executado pelo mestre Bimba para demonstrar sua habilidade com o berimbau e para afiná-lo. Seus alunos passaram a denominá-lo Hino da Capoeira Regional na Associação Bimbaê. Esse toque é executado obrigatoriamente no início e no encerramento das rodas e aulas, sempre acompanhado da saudação. Salve. É isso aí. A gente não vai praticar o hino agora. O hino ele tem uma particularidade de também a sua variação de repique. Porém, nós temos uma riqueza nas mãos, que primeiro foi a maravilha ideia de uma pessoa que filmou o mestre Bimba tocando o hino da Capoeira Regional. E a segunda é a tecnologia que nós temos. Então, se você tiver um mínimo de interesse, você vai pegar esse vídeo, vai botar e vai praticar para tocar da forma que você está vendo o mestre Bimba tocando ali. Beleza? Vamos lá? Cumpre destacar ainda que a Associação Sociocultural de Capoeira Regional Bimbaê adota como base de sua musicalidade exclusivamente os toques relacionados no disco, no livreto da Capoeira Regional estão banguelinha, vou falar um por um. A banguela é banguela. O mestre Bimba, ele usou esse termo para diferenciar a forma de tocar a banguela, as três formas, ou para diferenciar os toques, banguelinha, banguela e banguela dobrada. Foi o que nós tocamos aqui, é como se fosse a banguelinha, que é essas três notas. A banguela seria... E a banguela dobrada, ela é assim, ó. Certo? Não sei se vocês conseguiram perceber a diferença, mas tem uma diferença entre elas. O São Bento Pequeno. Que é como o mestre Bimba falou, né? O São Bento Grande é os avessos. A Ave Maria, esse toque aqui, no registro que tem de áudio do mestre Bimba, é um toque que na verdade, é a banguela. Né? Então, assim, houve esse registro, houve essa menção. Porém, em nenhuma hipótese será permitida a incorporação de outras formas de palma, como a chamada palma de terreiro, a charanga da Associação Bimbaê. Pula aí rapidinho pro negócio. Vamos lá. Durante o desenvolvimento da roda, o berimbau é o instrumento responsável por determinar o ritmo do jogo, cabendo aos pandeiros apenas o acompanhamento. Caso seja necessária a substituição do tocador do berimbau, a roda deverá ser interrompida por quem estiver em seu comando, sendo reiniciada após a troca. Já na substituição dos tocadores de pandeiro, não há necessidade de interrupção da roda, devendo prevalecer o bom senso, com a troca realizada de um instrumento por vez. Passa rapidinho. Volta aí. Vamos lá. Algo muito importante que a gente precisa colocar em prática. Segura aqui, por favor. Toca aí. Só com um instrumento grande. Instrumento grande.
Vamos lá. Eu toquei aqui como de fato eu costumo tocar na roda. A gente tem uma dificuldade muito grande de executar o toque do pandeiro da forma que foi executada e ensinada pelo mestre Bimba, certo? Tem um áudio na agulha aí para botar do somente grande, pode ser o somente grande do curso. Ó. Tá bom. Veja, o que eu percebo, né, durante o desenvolvimento da nossa charanga é que a terceira nota do pandeiro, às vezes alguns deixam a desejar, não executa a nota. E isso quebra muito a cadência e a característica da musicalidade da capoeira regional. E nós precisamos praticar, alertar e corrigir isso. Nós precisamos ensinar e desenvolver isso entre nós. Porque a nota ela tem que ser tocada dessa forma para que a gente possa executar da forma correta. De forma nenhuma fazer assim. Tem gente que bate até aqui assim, ó. Não. O toque não tem balanço, não tem nada. É isso aqui, ó. O toque do pandeiro é isso. É bem nítido na nota que a gente ouve ali do curso de capoeira regional. Então, outra coisa importante. A galera que chega para tocar berimbau, para tocar pandeiro, precisa treinar e desenvolver, porque o que é que comumente acontece também no desenvolvimento da nossa roda? A gente percebe que, por conta de ter a maioria na galera batendo palma e respondendo coro, principalmente nos eventos, isso acontece muito. A galera da palma acelera muito, entendeu? E aí a charanga acaba acompanhando o ritmo lá, né? Mas aí o que é que acontece? Uma charanga bem treinada, ela vai permanecer no andamento. Porém, o berimbau sozinho, ele não consegue acompanhar, ele não consegue segurar sozinho, porque a charanga da capoeira regional, por conta da sua particularidade de ser um berimbau e dois pandeiros, ela acaba perdendo a potência de projeção sonora, quando não há um artifício de microfone, de som para projetar isso. Outras vertentes da capoeira, por ter vários outros instrumentos, 3 berimbau, atabaque, pandeiro, não sei o que, tal, eles conseguem manter esse ritmo com mais facilidade por conta desse conjunto de instrumentos que ajuda na projeção. Veja, a capoeira regional tem a particularidade de um berimbau e 2 pandeiros. Então, se a gente não estiver bem treinado na charanga, a gente vai chegar em alguns ambientes de eventos, seja lá o que for, e a gente vai acabar cedendo à cadência das palmas. Porque muita gente também, às vezes, não tem a coordenação de bater a palma certinha, às vezes acaba acelerando, aí vai atrapalhando, aí outro para cobrir vai acelerando e tal. Então, assim, a gente precisa desenvolver isso. E quem está no pandeiro tem que respeitar totalmente a cadência do berimbau. Primeiro, tocar as 3 notas do pandeiro e respeitar a cadência do berimbau. As pessoas que estão no pandeiro são responsáveis para contribuir com o berimbau para o ritmo do que está sendo tocado. Então, assim, depois do berimbau, nós precisamos segurar o tempo aqui. Se as palmas começar a sair, se olhem, segura. Se olhem, faz uma comunicação gestual. Quem não estiver cantando, fala, não, velho, segura o ritmo. Porque senão o que é que acontece? A gente começa a acelerar e sai da cadência da roda, sai da cadência do toque. A mesma coisa é bom falar sobre algumas pessoas que chegam, tipo, tá tocando aqui a charanga, o cara fica, vai, não sei o que, tal, para acelerar. O único momento que a gente vai acelerar
o toque vai acelerar a charanga, talvez, não é regra, é no jogo de adeus a Deus, que a gente vai fazer ali o jogo de adeus a Deus, tá, um momento de floreio e tudo mais, e que pode sim acelerar um pouco, mas normalmente a gente precisa treinar e respeitar a cadência do São Bento Grande. Por favor, professor. São Bento Grande. Beleza, galera? Peguem essa referência do pandeiro, peguem essa referência da cadência, dos toques, pratiquem, tá certo? E qualquer dúvida aí que eu possa contribuir com vocês, eu estou totalmente à disposição, tá certo? E vamos lá, vamos pros agradecimentos. Galera, primeiro de tudo, eu fiquei feliz demais quando vi você chegando ali, professor. Porque assim, ó, e meu agradecimento aqui hoje, primeiro, vai ser para o professor Camisa. Porque se eu tô aqui hoje com esse berimbau na mão, é porque o professor um dia saiu daqui, foi lá em Guiar d'Ávila, foi na mata comigo tirar biriba. Eu lembro que, para me ensinar a fazer o berimbau, ele fez um fogo ali, na hora que a biriba estava verde. Ele, não, mas a gente pode fazer isso aqui. Ficou-lhe fogo em cima da casca da biriba. Esse berimbau me acompanhou durante muito tempo. Então, assim, hoje eu sou um fruto, né, da semente que o professor Camisa 7 plantou. E eu sou muito grato, meu irmão, pelo que você fez por mim. Isso contribuiu muito para a minha vida. Eu gosto muito da musicalidade da capoeira regional, da música em geral, né? E eu tenho certeza que se eu mostrar esse berimbau aqui ao professor Camisa, ele vai achar muito familiar, muito. Porque a forma de colocar o couro, eu preservo até hoje da forma que ele me ensinou, cortar 2 pregos. A forma de fazer essa corrente aqui, ó, ele que me ensinou a fazer com barbante. A forma de fazer essa ponta assim, ó, de lápis mais bonitinha, foi ele que me ensinou. Certo? Assim, tudo. E eu preservo até hoje. Então, professor, muito obrigado por ter me apresentado isso, por ter me ensinado, né, a fazer berimbau, a tocar também, né, que peguei muita referência de tudo que você me ensinou e de todas as vezes que, assim, com muita satisfação você parou, né, e eu sempre curioso demais para aprender, você com toda a paciência ali me ensinou. Né? Então, salve. Obrigado. Eu fico feliz, você tá vendo? Agradecer também a contramestra, que também é uma referência muito grande para mim, porque a mestra... velho. Agradecer a mestra, porque eu lembro que eu escolhi ela para ser minha professora. E eu ainda não tinha esse tino para o berimbau, para a musicalidade. E ela, quando dava aula... Dava não, né? Na época que eu cheguei lá no Santo Antônio, que ela ainda dá aula... eu lembro de muitas vezes ali a mestra com um berimbau, coordenando a roda, liderando a charanga, certo? Então, isso me motivou muito, para mim é uma referência, né? E eu pude tomar gosto pela musicalidade, aprender para também contribuir. Então, mestra, a senhora é uma referência para mim relacionado a isso, porque a senhora sempre exerceu isso, né, com muita responsabilidade e com muita perfeição também, sabe? Hoje é difícil a gente ver isso, mas a mestra, isso eu falo assim, é difícil ver entre as mulheres, porque isso é bem nítido, que normalmente a galera que está na charanga, principalmente no berimbau, são homens.
E a mestra, além de ensinar muito bem, ela tomando para ela ali toda a responsabilidade, domínio do que ela estava ali proposta a ensinar, tocando berimbau, conduzindo a roda e responsável por tudo. Certo? Obrigado. Agradecer também. Agradecer, mestre Crente também, que sempre contribuiu muito para os meus estudos, para tudo que eu tive a oportunidade de conhecer dentro da capoeira regional, das pessoas que eu conheci, onde eu pude chegar, tendo vivências com o mestre Careca, tendo vivência com o mestre Canguru, né? Quando eu fui lá no Curuzu, no terreiro Vodunzô, pegar essa aula com a galera lá. Então, tudo isso, né, através de tudo que o mestre Crente plantou. Eu lembro da primeira vez que eu vim aqui na Mangaba, né, e tudo que ele dedicou à vida dele para que a gente pudesse estar aqui hoje. E contribuiu muito, muito para mim, né, relacionado à musicalidade da capoeira regional, dentro da história, dentro do conhecimento dos fundamentos, onde eu aprendi muito, muito, e até hoje aprendo, né, com o mestre. Então, obrigado, mestre, por tudo que o senhor tem feito por nós e plantado. Oi. Lógico, agradecer também a Formanda Cabide, que é a minha esposa, a mãe do meu filho, a pessoa a qual eu estou também aqui hoje é por responsabilidade dela. É a mulher da minha vida, a qual cuida de mim, cuida da minha família. E eu estar aqui hoje também sobre muita responsabilidade dela também, do cuidado dela, de tudo que eu aprendi. Então, assim, com tudo a gente aprende, galera. Né? Cabide durante um período, foi a pessoa a qual sustentou um núcleo de capoeira dentro de uma comunidade, também sozinha, sem apoio de outros graduados, e também carregava essa responsabilidade de, às vezes, estar ali no berimbau, tocando, né, e conduzindo a roda ali, se esforçando para isso. Né? Então, isso tem muito, muito a nos ensinar. Porque tem um ditado que eu guardo muito comigo, que é muito falado pelo mestre, né? Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Quem quer, faz. Certo? Então, nós não temos nenhuma desculpa para alcançar os nossos objetivos e aquilo que a gente quer, né? Nós precisamos só nos dedicar a isso, que a gente vai aprender, tá certo? Agradecer ao formado Vareta, a formanda Índia, que fizeram parte da organização também. Cheguei aqui, já estava tudo pronto também, muito bom, muito obrigado. Não sei se vai dar tempo de comer na casa de vocês hoje, mas... muito obrigado, viu? Assim, tenho acompanhado, de certa forma, de longe, o trabalho que vocês têm desenvolvido aqui, e, pô, velho, é muito bom, velho, muito bom. Ver vocês desenvolvendo, treinando com essa galera aí, né? Agradecer, velho, a todos vocês que vieram, que participaram. E, para finalizar, para vocês que querem, de fato, aprender, desenvolver, tocar bem, de forma excelente o berimbau, só tem uma forma de vocês fazerem isso. É pegar o berimbau todo dia e tocar. É você pegar o curso de capoeira regional, botar um fone no ouvido e ali treinando e reproduzindo isso todos os dias. É a prática que vai fazer com que vocês aprendam. Não é chegando aqui uma vez ou outra. Se você for o cara que só chega aqui na roda e toca na roda e depois vai para casa e não pratica, você vai ser medíocre no toque, certo? Não tome essa palavra como uma forma ofensiva,
mas medíocre quer dizer que você não vai alcançar de uma forma excelente, que você não vai dominar aquilo. Você vai fazer aquela coisa mediana que qualquer um faz, sabe aquela mediana? Então, assim, se você quiser de fato aprender, né, não tem desculpa, é praticar todo dia. Pode colocar seu link para que. Você chegou atrasado. Pra gente treinar agora, você fala? Não, só você tocar um link para o. Pronto, né? No final a gente vai tocar. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que vieram participar. E o que eu espero de vocês, é que mais na frente, assim como o professor está aqui hoje, vendo essa semente que ele plantou lá, né, eu também possa ver a semente que os mestres, o professor Formado Vareta, tem semeado aqui, que vocês floresçam e deem frutos, né, dentro da capoeira. E não só relacionado aos toques, à musicalidade, mas em tudo dentro da capoeira regional. Tá certo? Valeu, galera. Salve!